Olá, pessoal! Aqui é Carla, eu sou mãe do Albert e da Malu, psicóloga e consultora de sono infantil. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, aqueles que estão acompanhando os meus vídeos sobre sono infantil. Como vocês viram, eu já dei 6 dicas de sono para bebês recém-nascidos, falei como fazer o seu bebê dormir no berço, dei 4 dicas para sonecas de sucesso, expliquei sobre os 5 mitos comuns do sono do bebê. E hoje eu gostaria de falar sobre os motivos que fazem o seu bebê acordar várias vezes no meio da noite. Bom, vamos dividir essa pergunta em algumas etapas. Primeiro, vamos falar sobre o motivo que faz o seu filho acordar quando ele é colocado no berço. Eu sei que uma das grandes frustrações das mamães e papais, além da privação de sono, é claro, é passar horas ninando e embalando o seu bebê para dormir. E quando ele finalmente está dormindo, você passa ele cuidadosamente para o berço e ele acorda poucos minutos depois. Você torce para conseguir chegar até a porta do quarto ou sair do quarto sem ele perceber. Se aquele for o seu dia de sorte, ele dormirá por 30 a 45 minutos e pronto. Lá está ele acordado de novo. Aí você se pergunta, por que o meu bebê não consegue simplesmente dormir? Se pensarmos anos e anos atrás, na evolução da espécie humana, quando os homens dormiam, eles tinham que ficar, de certa forma, alertas quanto ao ambiente à sua volta para não serem devorados por um leão ou outro animal. Seja por uma questão evolucionária ou fisiológica, nossos ciclos de sono têm diferentes estágios. O ciclo de sono do bebê, até os 3, 4 meses, tem apenas 2 estágios, que são o sono ativo, conhecido como sono REM, ou movimento rápido dos olhos, e o sono profundo. Ao contrário de crianças mais velhas e adultos, os bebês pequenos geralmente caem no sono REM imediatamente após dormir e passam muito mais tempo dormindo nesse estágio do que os adultos. Isso acontece porque no sono REM, ou sono ativo, o cérebro do bebê está se desenvolvendo, consolidando e solidificando várias habilidades cognitivas e físicas, onde o cérebro consolida as informações e a memória do dia anterior e onde ocorre a maior parte dos sonhos. E no sono profundo, ocorre o processo restaurador do tecido muscular, dos estoques de energia, onde ocorre o aumento do sistema imunológico do bebê e a produção do hormônio do crescimento. Aí, por volta dos 3, 4 meses, os ciclos de sonos passam por uma reorganização e agora ele se parece com o ciclo de sono de um adulto, ou seja, ele tem 4 estágios, que são o sono leve fase 1, o sono leve fase 2, o sono profundo restaurador, também conhecido como sono de ondas lentas, e o sono ativo REM. É por isso que ocorre a regressão do 4º mês, o que pode levar a uma piora no sono do bebê, causando um sono fragmentado e mais despertares noturnos. É como se fosse um marco de desenvolvimento do sono. Essa é uma mudança muito grande para o bebê e pode durar de 2 a 4 semanas para terminar essa reorganização. O que vai determinar a intensidade e a duração dessa regressão do sono é se o bebê tem habilidades próprias para dormir de forma independente ou não. Pois agora, a partir dos 4 meses, o ciclo de sono do bebê tem essa fase de sono leve e ele pode ser acordado mais facilmente por algum barulho externo. Além disso, é comum acordar entre um ciclo de sono e outro. E se nesse momento o bebê precisar de um suporte externo, se ele não tiver aprendido a voltar a dormir sozinho, ele acordará completamente e precisará de ajuda para dormir novamente. É também por volta do 4º mês que o bebê se torna mais consciente cognitivamente do mundo à sua volta e com isso ele começa a perceber mais rapidamente a ausência do suporte externo. Voltando para a questão do porquê o seu bebê acorda quando você o coloca dormindo no berço, isso está relacionado a essa questão do sono leve, além do fato de que ele sabe que ele estava dormindo nos seus braços e agora ele percebe que está dormindo em um lugar diferente de onde ele adormeceu. Imagina se isso acontecesse com você. Você dormiu um dia no sofá e de repente você sente que não está mais lá. Aí você acorda e vê que você está deitado na sua cama. Você daria um pulo de susto sem saber como foi parar ali. O mesmo acontece com os bebês.
Eles acordam assustados ao perceberem que estão em um lugar diferente de onde ele estava antes de dormir. É por isso que eles choram imediatamente ao acordar. A solução para esse problema é permitir que ele adormeça no mesmo lugar que ele acordará de manhã e que ele estará quando ele acordar no meio da noite entre um ciclo de sono e outro. Dessa forma, toda vez que ele despertar brevemente entre um ciclo de sono e outro, ele verá que está seguro, no mesmo lugar que ele estava antes de dormir e conseguirá voltar a dormir tranquilamente até às 6, 7 da manhã. A segunda pergunta que recebo das mamães e papais é por que o meu filho acorda várias vezes no meio da noite? Eu sei que seria muito mais fácil se os bebês viessem com um manual. Chorar é basicamente a única maneira de você saber que tem algo incomodando o seu bebê. Mas o choro pode significar várias coisas, como fome, fralda suja, cansaço, cólica e etc. Se estivermos falando de um bebê de 0 a 6 meses, um dos motivos principais para ele acordar no meio da noite é fome, claro. Como você sabe, o estômago dele é pequeno e por isso ele acorda a cada 2, 3 horas com fome. Mas se estivermos falando de um bebê acima de 6 meses, ainda pode ser que seja fome. Mas eu sugiro que você observe primeiro se não existem outros motivos presentes. A primeira coisa a investigar é como seu bebê adormeceu no início da noite. A resposta provavelmente é que ele adormeceu recebendo a sua ajuda. É comum os bebês dormirem no peito, na mamadeira ou sendo ninados. No início, tudo bem. Pode ser que ele até adormeça rápido assim. Pode ser que você consiga colocá-lo no berço sem ele perceber e ele continue dormindo algumas vezes. O problema é quando ele acordar no meio da noite, entre um ciclo de sono e outro, e não souber voltar a dormir sem o peito, a mamadeira ou sem ser ninado. Aí ele vai chorar porque ele precisará de ajuda para voltar a dormir. Ele simplesmente não aprendeu a dormir de outro jeito. Ele não desenvolveu habilidades próprias e ele não aprendeu hábitos de sono saudáveis para dormir de forma independente. Então, se você permitir e der oportunidade para o seu bebê desenvolver recursos internos para se acalmar e dormir de forma independente, ele saberá o que fazer quando acordar no meio da noite entre um ciclo de sono e outro. Ele rapidamente e naturalmente buscará o jeitinho que ele aprendeu para pegar no sono e dormirá novamente, dormindo assim por mais horas e consolidando o sono noturno. A boa notícia para você é que além de ele estar tendo as horas de sono que ele precisa para crescer de forma saudável e plena, você também estará tendo as horas de sono que precisa para funcionar melhor no dia seguinte. Claro que podem existir outros motivos que estão dificultando o sono do seu bebê, como a dentição, cólicas, refluxo, marcos de desenvolvimento e várias outras coisas. Mas se todas as noites, dia após dia, ele estiver acordando várias vezes no meio da noite e precisando da sua ajuda para voltar a dormir, então a solução do problema está em identificar como ele adormeceu no início da noite, qual é o suporte externo que ele está usando para dormir e permitir que ele desenvolva habilidades próprias para dormir de forma independente. Agora, vamos supor que você conseguiu eliminar a dependência do seu filho dos suportes externos para dormir, que você estabeleceu uma rotina consistente na hora de dormir e que seu bebê dorme quando você o coloca no berço. Mas mesmo assim, ele continua acordando no meio da noite. Bom, de novo, pode ser uma série de motivos, mas normalmente o problema está nos 2 motivos que eu mostrarei aqui. Primeiro, pode ser que você acha que ele está dormindo de forma independente, mas um problema comum aqui é que o bebê está muito sonolento, quase dormindo ou já dormindo quando você o coloca no berço. Ou seja, normalmente vocês fazem o ritual da noite e quando chega a última etapa do processo ele mama ou é ligeiramente ninado. Aí o seu bebê está com os olhos pesados, parecendo muito sonolento ou fechando os olhos. Você pensa que chegou o momento certo de colocá-lo no berço. Ele deita e dorme em 1 ou 2 minutos. Maravilha! Você pensa que foi tudo bem e de certa forma você fez um ótimo trabalho.
O problema é que para alguns bebês, se você o ajudar a trilhar esse caminho até dormir, deixando-o sonolento ou quase pegando no sono no seu colo, ele já terá entrado na primeira fase do sono. E aí, quando ele acordar no meio da noite, ele provavelmente precisará da sua ajuda para voltar a dormir de novo. Então, parece que ele aprendeu a dormir de forma independente, mas na verdade não. E isso pode estar causando os despertares no meio da noite. Portanto, observe se o seu bebê está realmente acordado quando ele for para o berço. Se não estiver, há uma grande chance desse ser o motivo para ele estar acordando no meio da noite. O segundo motivo pode ser que seja porque você tem feito algo diferente no meio da noite. Ou seja, no início da noite o seu bebê dorme de forma independente, mas no meio da noite pode ser que você dê o peito, ou a mamadeira, ou o embale, ou o coloque na sua cama para dormir, e isso tem o deixado confuso. É confuso para os bebês quando os pais dão diferentes respostas para um mesmo problema. Os bebês e as crianças pequenas, eles não entendem essas sutilezas, que no início da noite não pode, mas no meio da noite pode, que com a mamãe não pode, mas com o papai pode. Eles veem o mundo preto no branco. Eles aprendem através da repetição. E se nós agirmos de formas diferentes numa mesma situação, isso atrapalhará o processo de aprendizado deles. É claro que se o seu bebê for menor que 6 meses, ele ainda precisará das mamadas noturnas. Mas, se ele estiver saudável, com bom peso e acima de 6 meses, é muito provável que esses despertares noturnos sejam uma questão de hábito ao invés de fome. Eles não precisam dessa caloria no meio da noite depois que eles começam a introdução alimentar, quando eles estão fisiologicamente maduros para uma ingestão calórica num período de 12 horas e não 24 horas, quando eles estão saudáveis, com bom peso e acima de 6 meses. Mas, se continuarmos com o comportamento de amamentá-lo toda vez que ele chorar, o hábito continuará instalado. Cuidando desses dois aspectos, garantindo que ele está acordado quando ele for para o berço e usando uma única estratégia para todas as situações, isso permitirá que ele durma melhor e a noite toda. Sobre esse tema central dos despertares noturnos, outra pergunta que eu ouço muito dos pais é quantas vezes o meu bebê deveria acordar no meio da noite? E a resposta depende de uma série de coisas. A primeira coisa, obviamente, é que depende da idade do seu bebê. Se estivermos falando de um recém-nascido, pode ser que ele acorde 1, 2, 3 ou 4 vezes no meio da noite. Não existe um número mágico para recém-nascidos. Nós sabemos que eles precisam mamar e que as mamadas acontecem num período de 24 horas. Agora, se estivermos falando de um bebê de 4 ou 5 meses de idade, normalmente eles precisariam mamar 1 ou 2 vezes no meio da noite. Então, se o seu bebê tiver mais que 5 meses e estiver acordando mais que 2 vezes no meio da noite, eu recomendo que você procure entender o que está causando esses despertares noturnos. E esses motivos podem ser o que nós falamos aqui agora há pouco. Pode ser a falta de habilidade própria para adormecer de forma independente e engatar um ciclo de sono no outro. Pode ser a dependência de suportes externos para dormir. Pode ser que ele está indo para o berço muito sonolento, quase dormindo ou dormindo, o que reforça a dependência nos suportes externos. Pode ser as diferentes estratégias que você usa a cada dia e a cada despertar do bebê, confundindo ele. E pode ser outra coisa pontual, como o nascimento dos dentes ou o marco de desenvolvimento, cólicas, refluxo e etc. Por isso, é muito importante investigar e entender o que está acontecendo exatamente, para usar a estratégia certa para o real problema. Agora, falando de um bebê de 6 meses, existem alguns bebês de 6 meses que ainda precisam de uma mamada noturna. E isso pode ser, talvez, porque eles têm algum problema de saúde ou tenham dificuldade de ganhar peso. Ou seja, existe um motivo real para ele precisar dessa mamada noturna. Por outro lado, se o seu bebê de 6 meses não tem problema algum de saúde
está saudável e gordinho, mas continua acordando várias vezes no meio da noite, a chance é grande que ele está dependendo de algo externo para fazê-lo dormir e esse problema continuará se nada for feito. Se estivermos falando de um bebê de 12 meses ou mais e ele estiver acordando no meio da noite, o que não deveria estar acontecendo mais, definitivamente o motivo é porque ele não aprendeu outra forma de dormir e não desenvolveu habilidades próprias para isso. Nesse caso, esse não é um problema de fome. Mesmo que ele não coma muito durante o dia e você esteja preocupada com isso, no momento que você parar de amamentá-lo no meio da noite, ele automaticamente começará a comer melhor durante o dia. Imagina que é um garrafão que cabe apenas 1 litro de leite. Se você encher esse garrafão 2 vezes à noite com 400 ml, durante o dia só sobrará espaço para 600 ml. Não adianta forçar durante o dia. O garrafão não comporta mais que 1 litro de leite. Então a única forma de aumentar a ingestão calórica do dia é eliminando as mamadas noturnas. Lembrando, isso se estivermos falando de bebês acima de 6 meses, saudáveis e com bom peso. O que eu quero dizer é que você pode e deve amamentar o seu filho por muitos e muitos anos, até quando isso for bom para vocês dois. Mas se ele for maior que 6 meses, estiver saudável e com bom peso, a hora de dormir é para dormir. E dormir é tão importante quanto a amamentação. Não é porque você fará o desmame noturno, dando a oportunidade para o seu filho dormir melhor e consolidar o sono da noite, que você deve desmamá-lo completamente. De jeito nenhum. Eu vou repetir. Você pode e deve amamentá-lo o máximo de tempo possível. Mas após as primeiras semanas e meses de vida, a amamentação deveria ser oferecida para a nutrição do bebê e não para fazê-lo parar de chorar ou dormir. Voltando para a questão do sono infantil, a boa notícia é que você ficará surpresa com a capacidade de aprendizado do seu bebê. Quanto mais cedo você começar a ensiná-lo hábitos de sono saudáveis, mais fácil e rápido ele aprenderá. Isso responde à pergunta número 1 dos novos pais na internet: quando meu filho dormirá a noite toda? Como cada criança é diferente, é impossível dar uma data exata para quando o seu filho dormirá a noite toda. Mas o segredo número 1 para que isso aconteça o mais rápido possível é permitir e dar oportunidade para que ele aprenda a dormir de forma independente. Tendo essa habilidade desenvolvida, quando ele estiver pronto fisiologicamente para parar as mamadas noturnas, quando ele estiver saudável e com bom peso, é muito provável que ele começará a dormir a noite toda. É isso, pessoal. Continue acompanhando os nossos vídeos no Instagram, Facebook e canal do YouTube para mais dicas de sono infantil. Desejo sinceramente que vocês tenham boas e longas noites de sono. Muito obrigada pela atenção, um grande abraço e fiquem bem!